Olá, meninas. Eu estou, assim, muito feliz, né, com esse projeto, porque hoje eu tenho a plena convicção de que foi Deus que criou esse projeto, então eu agradeço muito mesmo, de coração, por vocês estarem aqui, nesse momento, junto comigo, fazendo parte desse projeto. Então, eu estou dando um pontapé inicial, na verdade, nesse projeto para recém-casados. Eu agradeço de coração, gratidão a Deus e gratidão a cada uma de vocês que se inscreveu, que tem acompanhado o meu trabalho nas redes sociais. Então, eu agradeço muito mesmo, de coração. Tudo bem, então? Vamos começar, né? A gente marcou esse horário para iniciar aqui a nossa aula. E o meu nome é Alana de Liz, né? Eu sou casada com o Vitor. Nessa aula, meninas, é o seguinte, eu quero compartilhar com vocês como fortalecer o início do casamento de vocês, sem precisar mudar absolutamente nada no marido de vocês. Ouvindo assim, né, você pode estar pensando, é bom demais para ser verdade. Mas realmente, se eu estivesse aí no seu lugar, sentadinha aí, ouvindo, assistindo, eu também pensaria da mesma maneira. Até que verdadeiramente isso aconteceu comigo. Talvez eu seja como você. Eu namorei, noivei, casei, e aí fui construir uma nova realidade. E o que eu esperava disso? Ser uma mulher feliz, uma esposa realizada. Só queria ser amada, só queria ser valorizada pelo meu marido, só queria ser respeitada. Sendo que não era assim. Eu conheci o Vitor no ano de 2014. Em 2015, eu decidi dizer sim a ele. Uma outra oportunidade, eu conto a nossa história para vocês, que é algo assim que só Deus mesmo para explicar. Mas enfim, em 2015, nós casamos. E daí que começou uma nova realidade. Eu não conseguia lidar de maneira alguma com as diferenças do meu marido. Meninas, nós somos completamente diferentes, eu e ele. Tem alguém aí que é completamente diferente do marido? Totalmente diferente, estilo diferente, jeito diferente, perfil diferente, gostos diferentes. Era assim comigo. Por muito tempo eu quis mudar o meu marido. Para vocês terem uma ideia, eu não tinha noção de quanto eu era ciumenta. Muito ciumenta. Ele já sabe dessa história e eu vou contar para vocês também algo que eu fiz. Não tenho orgulho nenhum disso, pelo contrário, mas eu era tão ciumenta a ponto de chegar a descobrir a senha do Facebook dele e xeretar, sabe o que é xeretar? Todo o passado dele. Todas as conversas, mensagens, eu perdia horas e horas do meu dia vendo mensagens antigas, vendo pessoas que estavam na rede social dele, que não faziam mais parte da vida dele. E com isso, eu construí um fantasma. Um certo dia, eu tive que contar para ele o que eu tinha feito. E eu estava noiva nessa época. E eu lembro que foi muito difícil ter que contar isso para ele, ter que revelar isso para ele, porque eu disse, pronto, agora eu vou decepcioná-lo. E quando eu menos esperar, ele pode até romper o relacionamento comigo, romper o casamento comigo. Então, eu comecei a criar, e eu tinha vindo de um relacionamento que não foi nem um pouco saudável. Eu tinha vindo com uma bagagem emocional totalmente desestruturada, e eu trouxe isso para o meu casamento. E com isso, a insegurança que eu sentia no outro casamento, eu também trouxe. Sendo que o Vitor é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa muito boa, mas mesmo assim, sem me dar motivo algum, porque eu não vi nada que pudesse comprometer o nosso casamento. Não vi nada. Mas mesmo assim, e não sei se com vocês aconteceu isso, mas comigo, quando a gente mudou no status do Facebook, na rede social,
de solteiro para relacionamento sério, para noivo, casado. Mano, vinha assim, namoradas do além, sabe? Vocês já passaram por isso? Se vocês não passaram, graças a Deus, mas eu passei. Então surgiam namoradas do além, assim, sabe? Oi, sumido, quanto tempo, faz tempo que você não fala, que você não aparece. Era muito, 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 muito complicado. Pois é, ciúmes faz realmente a gente sofrer demais. Então, meninas, eu era muito ciumenta, vocês não têm noção, muito ciumenta. E aí o que acontece? Eu comecei a criar um monte de fantasma na minha cabeça. Vários fantasmas. E assim, sem motivo, porque ele não dava motivo. Ele não dava motivo para eu passar por isso. Inclusive, eu vou contar algo que aconteceu para vocês em relação ao ciúme, que era uma das coisas que estavam acabando o nosso casamento. Uma certa vez, uma ex-namorada, que ele teve um relacionamento de 3 anos, ela entrou em contato novamente com ele. Era umas 9 horas da noite. E assim, depois dessa situação da rede social, a gente... ele sempre deixou o celular dele para eu ver, tranquilo. Nunca tive problema com isso. O meu também. Então, assim, a gente nunca teve esse problema. E o que aconteceu? Essa moça, ela ela mandou uma mensagem para ele, dizendo que estava lembrando dele e queria voltar a ter contato com ele novamente. Uma ex querer voltar, ter contato novamente com teu marido, e aí? Gente, a minha reação foi a pior possível, porque ele disse assim, amor, vê quem mandou mensagem e lê e responde, dependendo do que for, responde. Gente, vocês não têm noção do que eu escrevi na mensagem. Eu fui assim, ridícula, né? Eu escrevi coisas assim, tipo, tola, vou usar essa palavra, tola. Eu não fui nada sábia. E aí eu disse assim pra ela, você não é bem-vinda na nossa família, o Vitor está muito bem, nós não precisamos de você. Eu falei umas coisas assim, então, e pedi para ela não procurar. E qual foi a reação dela com a minha ação? Gente, ela me chamou de um monte de coisa. Nossa, e aí eu falei para ele, né? E aí começaram as brigas novamente. Porque já ela estava procurando ele, porque ela estava ligando para ele, porque não sei o quê. E vira e mexe de uma briga ou outra, eu jogava na cara dele sobre essa história específica. E aí eu falei assim, tá trazendo essa mulher para o nosso casamento, tá trazendo ela para o nosso casamento, agora vira e mexe, eu não confio mais em ti, não sei o que, e tal, e tal. Gente, olha o que ele me respondeu, ele falou assim, quem está trazendo esta mulher para o nosso casamento é você. Foi isso que ele falou. E aí eu fiquei por alguns segundos parada assim. E sabe quantas vezes eu toquei nesse assunto? Nunca mais. Eu toco nesse assunto quando eu falo em palestras, como eu tô falando agora. Mas assim, meninas, foi assim muito complicado. Então o ciúme estava fazendo algo que estava acabando com o meu casamento. E eu não sei se o ciúme é um dos problemas que você tem passado. Mas eu queria mudar o jeito dele. Eu tinha vergonha da forma como ele se vestia. Porque ele era muito simples. E eu queria dizer qual era o tipo de blusa que ele tinha que usar. Eu queria dizer qual era a cor da roupa que ele tinha que vestir. E aí, sem perceber, eu ficava fazendo isso. Eu ficava reclamando dele, reclamando do que ele não fazia, reclamando. Foi uma fase complicada. Era um egoísmo sem tamanho, porque quando a gente se conheceu, ele recebia menos que eu financeiramente. E aí foram outras brigas, finanças. E eu era muito egoísta. Eu não conseguia dizer que era o nosso carro, o nosso apartamento, o nosso dinheiro, o nosso salário. Era dolorido para mim ter que falar que era nosso. Então eu falava que era meu. E eu falava de uma forma que magoava ele. De uma forma que machucava o coração do meu marido. Eu era impaciente, eu reclamava de tudo, criticava a roupa que ele vestia, criticava o jeito que ele andava,
reclamava até do sono que ele dava após o almoço. Criticava, reclamava, nos vitimizava e sempre culpava ele de alguma coisa. Então, a gente tinha problema de ciúme, era a questão das finanças, era o jeito dele que não... E eu sempre fui uma mulher de tomar decisões rápidas. Eu sou 220 e o Vitor é 110. Para ele tomar uma decisão, ele demora em média dias para ele me dizer um sim ou um não, nós vamos ou não. Até a nossa lua de mel, eu acho que a gente casou, se duvidasse, a nossa viagem, ele decidiu praticamente no dia. Essas diferenças, esses conflitos, essa falta de controle emocional, de equilíbrio emocional, de sabedoria, de inteligência emocional, estava fazendo com que eu levasse o meu casamento ao fracasso. Isso no ano de 2016. Eu conheci um conceito, eu conheci uma palavra que foi o divisor de águas no meu casamento. Em 2016 eu tinha 9 meses de casada e eu já tinha todo esse currículo por trás do nosso casamento. Foi me ensinado um conceito, que foi esse divisor de águas no nosso casamento. E eu decidi hoje compartilhar ele com vocês por 3 razões. Nos meus estudos com as recém-casadas, eu descobri que, segundo o IBGE, 30% dos casais brasileiros chegam a 5 anos de casado. E desses 30%, 20% chegam, não conseguem nem chegar, na verdade, a 2 anos de casado. E eu já passei por um processo de divórcio. Eu sei o que é a dor de um divórcio. Eu sei quais são as consequências do divórcio. Eu sei as penalidades que eu sofri pelas consequências desse divórcio. Na minha área emocional, na minha saúde, no relacionamento com a minha filha, que ela é fruto do meu primeiro casamento, a Shari, de 14 anos. No meu trabalho, porque uma área da sua vida, ela influencia uma outra área. Se você não está bem no seu casamento, ele vai, consequentemente, afetar outras áreas da sua vida sem você perceber. E com isso, como eu passei por esse processo de divórcio, por essas dores, você imagina novamente eu passar por isso? E aí foi quando eu entendi que a minha missão de vida é ajudar você a fortalecer o primeiro ano do seu casamento, o início do seu casamento, é te ajudar a não desistir, é te incentivar a construir um casamento saudável, a construir um casamento equilibrado. E nessa noite eu decidi dividir isso com você. Só que eu quero que você reflita algo. Toda vez que você criticou o seu marido, você conseguiu mudá-lo? Toda vez que você reclamou de algo que ele fez ou de algo que ele deixou de fazer, mudou o seu marido? Toda vez que você se vitimizou, transferindo a culpa para ele de algo, mudou o seu marido? E tem uma frase, é a frase de Albert Einstein, que diz assim: loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E eu pergunto para você, o que você tem feito de diferente nesse ano de 2019 para construir um relacionamento forte? E como você tem se posicionado dentro do seu casamento? Põe amor nas minhas palavras. Fica tranquila, tá tudo certo. Cada uma tem o casamento que merece. Qual o sentimento quando você ouve isso? Eu ouvi isso. Eu senti raiva quando eu ouvi isso. Eu não gostei quando eu vi isso.
Eu senti resistência quando eu ouvi isso. Tá tudo certo. Cada uma tem o casamento que merece. Foi aí que eu entendi onde estava o problema no meu casamento. E essa é a palavra que eu quero que você nunca esqueça. Que foi a palavra que eu aprendi e eu vou compartilhar com você o conceito. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é a crença de que eu sou responsável pela vida que eu tenho levado. E somente eu tenho o poder de mudar isso. Em outras palavras, eu sou responsável pelo casamento que eu tenho levado e somente eu posso mudar isso. Faz sentido para você? Qual o sentimento que vem no seu coração ao ouvir isso? Qual é a tua reação ao ouvir isso? Meninas, Deus nos dá todos os dias. Ele nos dá uma página em branco para escrevermos a nossa vida, escrevermos a nossa história, escrevermos a história do nosso casamento. E ele deu para você, tanto para mim quanto para você, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio você tem o poder de fazer escolhas e tomar decisões. Então, talvez, o que você está vivendo hoje no seu casamento é resultado do que você tem plantado. Você está colhendo hoje frutos de ações do passado que você mesma plantou. Que sementes você tem plantado no seu casamento? Ao longo desses meses, ao longo desses anos, ou até dias. O que você tem plantado? Autorresponsabilidade. Coloca aí no papel de 0 a 100%. O quanto você se considera responsável pelo seu casamento? De 0 a 100%. Digamos que você diga para mim, Lana, eu não concordo. 50% é minha parte, 50% a parte dele. Também acho. Mas eu te digo, o que você pode fazer hoje para que você não dependa dos 50% que cabe ao seu marido fazer? Não isenta ele da responsabilidade do casamento, mas o que você pode fazer hoje? Se 90% você está fazendo a sua parte, você não está fazendo a sua parte, 10% é ele que tem que fazer, mas o que você pode fazer para não ter que depender desses 10%? Eu quero que você entenda hoje que você pode assumir o controle da sua vida. Deus está no comando da sua vida, mas quem está no controle aqui é você dia após dia. É você que toma as ações, é você que toma as decisões. E o resultado do seu casamento, se não está legal hoje, ainda é fruto dos seus pensamentos, é fruto dos seus sentimentos, é fruto das suas ações e fruto até das suas omissões. Lana, você está pegando pesado comigo. Mas assim, a gente precisa. Tem um dia na nossa vida que é o dia do chega. Tem um dia na nossa vida que é o dia do basta. Eu quero te dizer que você merece ser feliz, você merece ser uma esposa feliz, você merece ter um casamento realizado, você merece ser bem-sucedida no seu casamento. Só que a partir do momento que você entende que a mudança, ela começa a partir de você, consequentemente, o seu marido também vai ver isso. Faz sentido para você? Na época que eu estava passando por isso, que eu contei para vocês, eu acho que 80% a responsabilidade do fracasso lá era minha. 80%. Era devastador. Isso é o livre-arbítrio. É a sua escolha. O que você tem feito? Ó, eu te pergunto. A palavra de Deus nos diz o seguinte, que os nossos olhos são janela da nossa alma. E eu pergunto para você, o que você tem visto? Né? O quanto que você tem pago um preço para ajustar o teu casamento, para melhorar o teu casamento, para aprimorar o teu relacionamento? Quanto que você tem investido? Quantos livros você tem lido sobre casamento? Se o seu problema são finanças, quantos livros sobre finanças você tem lido? Né? Tem o livro do Gustavo Cerbasi, que é de casal, que é de finanças. Eu li na época que eu estava noiva. Casamento Blindado também.
entre outros livros. Então, quantos livros você tem lido, né, que podem ajudar no teu casamento? O que você tem assistido? Quem são as pessoas que você trouxe para dentro do seu casamento? Quem são as pessoas? Quem são os amigos? Né? Selecione as suas amizades. Com quem você tem compartilhado os sonhos do teu casamento? Com quem você tem compartilhado sobre o teu marido? Tem esposas que elas casam, mas elas não conseguem cortar o cordão umbilical com a família, no sentido de compartilhar tudo com a mãe. Se briga com o marido hoje, amanhã, daqui a pouco tá ligando para a mãe para contar. Tem coisas que só a gente vai resolver. Porque o que vai acontecer? Você vai contar para sua mãe vai ficar chateada com ele, ela vai ter uma outra visão dele porque ela é sua mãe, ela lhe ama, ela lhe quer bem, ela quer que você, né, seja feliz. Mas aí quando for depois, o que vai acontecer? Você vai ficar super de boa com ele, vai ficar super bem, vai ficar tudo bem, e ela vai ficar chateada com ele. O que nos leva a um fracasso no casamento são ações insuficientes dentro do casamento. Isso já foi comprovado. Se eu te pergunto, o que você tem trazido para dentro do seu casamento? Que palavras você tem proferido na direção do teu marido, na direção do teu casamento? São palavras de bênção ou são palavras de maldição? São palavras de vida ou são palavras de morte? Então, a gente quer, quando nós conhecemos o nosso marido, naquela época do namoro, do noivado, nós só vemos as coisas boas, a gente só olha para a parte boa, porque foi isso que conquistou. E assim também você, foi o que conquistou o seu marido foi as suas virtudes, os teus valores, foram as coisas boas, as tuas qualidades. Né? E aí depois, não é que vão aparecendo os defeitos, eles sempre existiram, só que no momento que mais sobressaíram eram as qualidades e não os defeitos. Quando a gente casa, a gente passa o quê? A só ver as coisas negativas, concentrar a energia nas coisas negativas do marido. E aprenda uma coisa, tudo aquilo que você foca, expande. Se você focar naquelas coisas negativas no seu marido, é só isso que vai sobressair. Analisa um pouquinho aquilo que você tem mais reclamado, se queixado dele. Ele já mudou? Ele tentou mudar? Então, a primeira coisa, o primeiro passo para a gente trazer para a nossa vida essa responsabilidade da nossa parte no casamento, primeira coisa, é a autoconsciência. É entender com sabedoria e com humildade. Isso a gente tem que ter humildade no coração. Não é vergonhoso, não é errado, pelo contrário, é louvável isso. Reconhecer a nossa parte. Né? O que nós temos errado, nós esposas temos errado em relação ao casamento. O problema é que muitas esposas esperam, eu só vou mudar se meu marido mudar. Eu só vou fazer se ele fazer. Ele não merece, então eu não vou fazer. Você atrai, esposa, aquilo que você é. Quando você decidir se amar, quando você decidir se respeitar, quando você decidir se valorizar, automaticamente as coisas vão acontecer. Isso vai ser resultado das suas ações. Eu esperava muito pelo meu marido, eu esperava que ele tomasse iniciativa de algumas coisas, eu só queria que ele fizesse. A partir do momento que eu me posicionei de outra forma, agindo diferente, as coisas tomaram outro sentido, elas tomaram um outro rumo dentro do nosso casamento. Sim, aí acabaram as brigas agora, os conflitos terminaram? Não. Mas hoje, se a gente discute, em menos de 2 minutos nós já estamos bem novamente. Porque problema, conflito nunca vai acabar no casamento. É natural, é da vida isso. Mas você vai ter sabedoria e vai ter discernimento para fazer as escolhas corretas, para tomar decisões corretas dentro do teu casamento. Dentro, com muita sabedoria. Diz que a mulher virtuosa é aquela que constrói. E a tola é aquela que destrói o casamento. E, mais uma vez, eu incentivo vocês a não desistirem daquilo que Deus deu para vocês. A Bíblia também fala que o marido que encontra uma esposa, ele alcança a favor do Senhor. Então, você tem uma missão do lado do seu esposo. Né? Você tem uma missão ao lado dele.
E assim, meninas, autoconsciência. Né? A partir do momento que você entende que, sinceramente, realmente você reconhece com humildade e sabedoria que você precisa mudar, você precisa dar um passo diferente daquilo que você tinha feito, essa é uma chave que vira na mente. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que vivas a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Dentro do seu casamento, você tem vivido a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus? Mudança. Segunda coisa, você precisa entender que ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Recentemente eu li num livro, e eu fiquei até assim, só confirma tudo aquilo que eu tenho lido, estudado e aprendido na prática mesmo. Dizia bem assim, nenhuma pessoa na Terra nasceu com o propósito de te agradar. E eu disse, meu Deus, então é isso mesmo. Se você hoje está concentrando a sua energia, concentrando o teu tempo, o teu precioso tempo, os nossos dias são contados aqui na Terra. Se você está concentrando energia em tentar mudar o seu marido, você pode estar perdendo tempo e não vai conseguir e vai se frustrar ainda mais. E vai ficar infeliz, e vai ficar triste, e vai se sentir mal com isso. O que eu posso te dizer é que o maior modelo, né, de transformação é o bom exemplo. Benjamin Franklin já dizia o seguinte, também anotei a frase dele aqui para eu não esquecer e falar para vocês. Para inspirar mudanças nos outros, o melhor sermão é o bom exemplo. Então, mude a si mesma e tudo mudará ao seu redor. Mude a si mesma e você verá o seu casamento com outros olhos. Você verá o seu relacionamento com outros olhos. Você verá o seu marido com outros olhos. Você sentirá até misericórdia da vida dele. Por quem ele é e pelo que ele tem feito. E aí, faz sentido para você? Deixa eu ver aqui, Marcília, mas se eu for considerar sendo minha, que parte vai sobrar para ele? Pois é, então, dosa quantos por cento é a sua responsabilidade no casamento? A gente não está falando aqui deles, da responsabilidade deles, mas da nossa. O que vale, né? Quanto vale a tua paz? Quanto vale o teu conforto? Quanto vale a tua felicidade? Muitas esposas erram achando que ao casar elas vão ser felizes. Pelo contrário, ser feliz no casamento, você precisa ser feliz sozinha. Você não depende de uma outra pessoa para ser feliz. Você tem que aprender a ser feliz sozinha. Para poder você ser uma esposa feliz dentro do seu casamento. E agora, eu quero fazer um exercício com você. E depois você vai dizer para mim que fichas caem. Tá? Vamos lá. Você vai pegar agora uma folha de papel. E você vai escrever 3 motivos, 3 coisas que o seu marido deve mudar para o seu casamento melhorar. Tá? Escreva aí no papel 3 coisas que o seu marido precisa mudar para o seu casamento melhorar hoje. Agora, na outra folha, você vai escrever o que você precisa mudar para melhorar o casamento de vocês. Você já escreveu o que seu marido precisa mudar. Agora, o que você precisa mudar para melhorar o seu casamento. Escreve aí 3 coisas. Que fichas estão caindo para vocês depois dessa nossa conversa? E principalmente depois desse exercício. Tem ficha caindo aí para vocês? O casamento, ele é uma construção, dia após dia. Né? E no momento que você já cá, entendeu? No momento que você já cá, errou, é recomeçar. Mulheres que assumem o controle da sua vida, assumem a sua responsabilidade dentro do casamento, elas não criticam o marido. Porque elas entendem
que nenhuma crítica, não existe crítica construtiva. Se você ouve uma crítica, você fica legal ou você sente o teu semblante baixar? Então, a mulher, a esposa, né, que ela entende isso, ela não critica. Inclusive, depois acho que eu vou passar uma missão para vocês. A esposa responsável, ela não reclama do marido, ela não reclama do que ele faz ou não faz. Ela dá sugestões. Com muita sabedoria e muito jeitinho. Ela não se vitimiza, dizendo que isso acontece comigo, isso é coisa do destino, eu não tenho sorte. Ela não se vitimiza. A mulher responsável, ela se faz de vencedora. Ela erra, mas ela não fica concentrada nos erros dela, ela não fica focada naquilo que ela errou. Ela pega aquilo que ela errou e ela coloca na frente e diz assim, não, eu vou fazer diferente agora. Ela não fica se vitimizando somente com aquilo que está acontecendo. Ela não culpa o marido por tudo, né? Ela passa também a buscar soluções para dentro do casamento dela. E você agindo dessa forma, quando ele me faz uma crítica, eu fico me sentindo mal. Não gosto de ser corrigida. Pois é. Eu vou até dar um exemplo do que eu fazia. Eu também criticava muito meu marido, criticava muito o Vitor. E aí eu aprendi a dar feedback para ele. Quando eu quero... Fica a dica, tá, meninas? Quando você quiser criticar o marido, você diz, amor, eu posso te dar um feedback? Entendeu? É um feedback. E aí ele vai perceber, ameniza, né, ameniza o que você vai falar para ele. Você não vai lá direto no coração dele, não vai direto na ferida, não, você ameniza. E isso evita conflito dentro do seu casamento. Né? Ao invés de reclamar, você vai dar sugestão, amor, eu sugiro que você faça isso, né, amor, qual vai ser a solução? Não, você é o culpado do nosso casamento tá assim, você é o culpado, busca a solução. Não julga ele como um todo. Julga aquele erro dele, não ele como um todo. Né? Faz sentido para vocês? Meninas, é o seguinte. Até agora, isso é o que eu consigo compartilhar com vocês. Né? Nesse espaço de tempo. E eu falei, né, nos e-mails que eu tenho enviado, nas lives, nos stories que eu tenho compartilhado, que eu ia aqui divulgar um grupo de estudos para recém-casados. E eu quero falar um pouquinho desse projeto com vocês. Grupo de estudos para recém-casados. Eu não vou conseguir falar tudo aqui, né, que eu gostaria de falar. Tem muita coisa para falar. E a gente vai passar, acho que a noite toda aqui, conversando sobre isso. Então, eu decidi fazer um grupo de estudos para recém-casados. E se você tiver interesse em fazer parte desse projeto, investindo no seu casamento, eu quero proporcionar a oportunidade para você continuar com esse treinamento, nessas aulas. E aqui eu já vou falar para vocês o tema das outras aulas, tá bom? Então, como que vai funcionar? Vou explicar para vocês. Esse grupo de estudos online para recém-casados serão 4 aulas online, uma vez por semana. Nós teremos uma vez por semana essa aula, de aproximadamente 1 hora. E o primeiro tema, a aula 1, será: casei, me perdi no caminho, por onde começar? Vou colocar aqui. Aula 1 é essa. E o que seria essa aula? Nessa aula, ela vai trazer a você a clareza de como que está o teu casamento, a clareza e o que você precisa fazer. Né? Eu vou te auxiliar a você, de uma forma muito sábia, conduzir as ações, as suas próprias ações, as novas decisões dentro do seu casamento, certo? Então, seria o ponto de partida. Tipo, tô toda perdida, Lana, agora eu descobri que eu tenho que fazer a minha parte, mas eu não sei por onde começar. Então, nessa aula, com aplicação de ferramenta, aula 2, meu marido não fala a minha língua.
Eu vejo muitas esposas, elas reclamam que o esposo não demonstra amor da maneira que elas gostariam que ele demonstrasse. Vou dar um exemplo para vocês meu. Não vou falar detalhes, porque os detalhes eu vou falar na aula, mas a forma do meu marido demonstrar amor para mim é me servindo, né? Praticando atos de serviço, me ajudando, por exemplo, nas tarefas domésticas. Não é todo homem que ajuda nas tarefas domésticas, garotas. Entendeu? Porque é a forma dele demonstrar amor para mim. Só que eu gosto de ganhar presentes. Sendo que ele não toma a iniciativa de fazer isso, de comprar presentes, de me surpreender e tal, entendeu? Então, assim, antes eu não sabia como conduzir isso, hoje eu sei. E nessa segunda aula a gente falaria sobre isso. Meu marido não fala a minha língua. E aí você vai descobrir como conduzir o teu casamento com a linguagem de amor correta. Aula 3. Como usar as emoções em favor do meu casamento. Hoje nós falamos aqui um pouquinho de ciúme, mas não é o ciúme somente um sabotador dentro do relacionamento. Além do ciúme, existem outros sentimentos que nos levam também a um casamento fracassado. E nessa aula, como usar as emoções em favor do casamento, você vai identificar os sentimentos que estão sabotando o teu casamento atualmente e aprender a ressignificar esses sentimentos. E aí você vai olhar os conflitos com outros olhos, o casamento com outro, de uma forma mais leve, mais saudável. E na aula 4, como lidar com o temperamento do meu marido? Existem 4 temperamentos. 4 perfis comportamentais. E nessa aula você vai conhecer o perfil comportamental, o seu perfil comportamental e o perfil comportamental do seu marido. E aí nessa aula eu vou falar para vocês sobre isso. Você que tiver interesse em participar desse grupo de estudos para recém-casada, além dessas 4 aulas, né, uma aula por semana, eu ainda vou fazer daqui a um mês, vai iniciar, dia 24 de fevereiro, um desafio de 21 dias, onde eu vou te ajudar, te auxiliar a você sair da zona de conforto e praticar pequenas ações para trazer grandes resultados no teu casamento. Então, além das aulas, o bônus. E as 4 primeiras alunas que se inscreverem, eu ainda vou fazer uma mentoria online, né, com duas sessões de coaching, tá? Especificamente individual, para você, para sua demanda, vai ser algo mais específico, vai ser uma ferramenta mais específica, e aí eu vou fazer isso, certo? O quanto que você está disposta, verdadeiramente, a investir no seu casamento? O quanto que você está disposta a sair da zona de conforto no seu casamento, quanto você está disposta a realmente viver o novo nesse ano de 2019, um ano novo mesmo, com atitudes novas. Como é que você vai fazer? E o horário vai ser nos sábados, eu já tenho os horários da aula, vai ser no sábado, à tarde, às 4 aulas. Mas assim, se você não tiver oportunidade de assistir, eu vou deixar disponível por 2 meses para você. No dia 24 de fevereiro, terminando as aulas, termina dia 23, no dia 24, eu vou fazer o desafio com você. E as 4 primeiras inscritas, elas irão ganhar essa mentoria online, com 2 sessões de coaching gratuita, especificamente. E quanto vai custar esse investimento? A resposta é você que vai decidir. Você que vai decidir o quanto que você vai investir no seu casamento. Certo? Como assim, Lana? Não estou entendendo. É isso aí que você ouviu. Eu não vou estipular um valor. Você que vai investir. Então, quando eu terminar aqui, eu vou mandar depois o e-mail para vocês que assistiram a live. E vou falar para vocês sobre cada aula, a data, o horário, os bônus. E vou colocar o número da minha conta
né, da minha conta, e você vai estipular o valor que vai investir nessas aulas, tá? Eu quero realmente te ajudar. Eu quero que você seja uma esposa muito feliz no seu casamento, assim como eu tenho sido. Eu mudei muito e vejo que a cada dia eu continuo mudando e eu só tenho trazido benefícios para o meu casamento. Eu fiz a minha parte e as coisas foram acontecendo e eu já me sinto uma mulher realizada. Então, é isso, tá? Eu vou te mandar um e-mail daqui a pouco. As inscrições, a partir do momento que você receber o e-mail, com todas as informações do grupo de estudos para recém-casadas, com todos os temas, com os bônus, horário das aulas, e o número da conta e o número do celular que você vai mandar a inscrição. E eu vou formar um outro grupo, tá, para as aulas e elas vão ficar disponíveis durante 2 meses, especialmente para vocês que estão iniciando esse projeto comigo. Tá? Alguma dúvida? Eu vou deixar... Acho que não, né? Então, eu vou colocar aqui uma missão. Você não vai sair daqui sem fazer nada. Essa é a missão. 24 horas sem criticar o marido. Se for para criticar, você vai ou ficar calada ou você vai dar um feedback para ele. Vai minimizar e você vai ver como vai ser diferente. Tá bom, meninas? Eu quero aqui de coração mesmo agradecer a vocês por estarem aqui comigo nesse momento. Qualquer dúvida, é só me mandar e-mail. Eu tenho respondido os e-mails que as pessoas têm me mandado. E qualquer sugestão também, você pode colocar. Me adiciona no Instagram. Diariamente eu posto, faço stories com assuntos diferentes. Alguma coisa que você quiser saber. Estou aqui para te ajudar. E é isso, meninas. Tá? Eu espero que tenha sido importante para vocês. Que Deus abençoe o teu casamento. Tá? E por que valeu a pena essa aula para você? Por que foi importante essa aula para você? Compartilha comigo. Por que foi importante? Meninas, muito obrigada mesmo, tá? Obrigada por estarem aqui comigo. Que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê discernimento. E vamos, que dia 2, inicia dia 2 o grupo, tá? Em fevereiro inicia as inscrições, esqueci de falar. As inscrições para esse grupo vai até dia 29, tá bom? Então, os valores que eu estiver recebendo até no dia 29 entrarão nesse grupo de estudo, tá? Então, você tem hoje até dia 29. E aí, fica a teu critério. É questão de decisão. E que Deus te dê muita sabedoria para você tomar decisões corretas no seu casamento e dar um ponto inicial agora, a partir desse dia, tá bom? Um beijo, muito obrigada mesmo. Muito, muito obrigada por tudo.